Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje é sexta-feira, perguntas e respostas. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, ou sobre os fatos que passaram nessa semana? Muita coisa aconteceu, bombou nas redes sociais, na internet, e nós vamos abordar alguns fatos hoje aqui no Antenados na Geral, tentar tirar a sua dúvida. Durante o programa nós vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, telefone, Twitter, Facebook, enfim, redes sociais. Se você quiser ligar para cá, pega o telefone, ligue e dê a sua opinião, concordando ou discordando daquilo que é debatido. Para falar e responder suas perguntas nessa sexta-feira, ao vivo, recebo ele que é bispo-presidente do Conselho Ministerial Refúgio Fortaleza. Também é formado em Teologia e pós-graduado em Direito. Bispo Ronald Ribeiro. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, um prazer estar aqui outra vez. Está preparado? Faz um tempo que o senhor não vinha mais com a gente, né? É sempre bom vir aqui para reciclar, então, né? Bem-vindo, bispo. Hoje vai ser forte o negócio, hein? A gente vai falar de política, vai falar de anjo. Eita Deus! Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu gosto desse programa de sexta-feira, é um programa com tema livre e traz os assuntos que aconteceram ao decorrer da semana. André, se você me permite, quero mandar um abraço para uma ovelha sua, lá em Belém do Pará, o Caio Oliveira. Ele é membro da Assembleia de Deus, da sede mãe, e está sempre ligado aqui no Antenados na Geral. Ele está no meu Facebook, pediu para mandar um abraço para ele, um abraço, falou que gosta muito de você, que ainda não teve a oportunidade de falar com você lá na igreja, mas qualquer dia ele falou, procura o André, dá um abraço nele. Fala no Antenados logo ao vivo para todo mundo. Um abraço também para ele, também recebo, olha, ele também que é pastor, escritor, professor e apresentador do programa Que a Bíblia Diz, pastor Ailton Bezerra. Bem-vindo ao Antenados. Hoje a gente vai ter que ver o que a Bíblia fala mesmo. Vai ser bênção. De profecia, e tá forte o programa. Vai ser bênção de Deus, é muito bom poder estar aqui. Estava até com saudade, já tinha um tempinho que eu não vinha. Muito bom rever aqui o bispo, também ver o pastor Silas, nosso amigo, André. E quero deixar um abraço, cheguei ontem, né, do Piauí. Todo o povo do Piauí, pastor Raimundo Costa, ali da cidade de Colônia, pessoal de Oeiras, pessoal ali de... É tanta cidade que eu não lembro o nome direito. Que Deus abençoe a todos, o programa vai ser uma bênção. E eu tenho certeza, André, que mais uma vez vai ser esclarecedor para muita gente. E Deus abençoe toda a Rede Boas Novas. E o último abraço, pessoal da Rede Baixada de Comunicação. Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus. Olha, você já tem notado que sexta-feira a gente fala sobre os assuntos que bombaram na semana na internet. Está todo mundo falando e nós vamos dar nossa opinião também sobre isso. Olha, após a morte trágica do candidato a presidente Eduardo Campos, muitas pessoas têm postado na internet fotos, imagens ou vídeos de uma suposta profecia que ele teria recebido e também de profecia que a Marina, sua sucessora agora, né, candidata a presidente, teria recebido sobre esse momento. Marina, que é declaradamente evangélica, não conseguiu legenda para concorrer a presidente, como todo mundo sabe, e por esse motivo ela se filiou ao partido de Eduardo Campos para concorrer como vice de Eduardo. Alguns crentes chegaram até o absurdo, e aí uma palavra minha, de dizer que o mover de Deus é lindo, que Deus estava honrando a Marina ao cumprir a promessa que tinha dado para ela. Ela queria concorrer a presidente, não conseguiu, e através de uma tragédia Deus cumpriria essa promessa, né? E tem muitos vídeos, muitas coisas, e é difícil a gente entender que para Deus cumprir uma promessa, ele tenha que permitir uma tragédia onde 5 pais de famílias morreram, e famílias inteiras. Tá aí as fotos que estão rolando na internet aí para você ver na tela. Essa foi a que aconteceu com o Eduardo Campos, e tem outras fotos também com a Marina, e tem alguns até com vídeos, e vídeos antigos de outras pessoas falando desse momento, não necessariamente uma tragédia e tudo. Deixa eu primeiro trazer para vocês um pouco desse bafafá que se faz. Coloca isso, tem gente até falando, tá vendo? Tem sabor de mel, festeja, Marina. É Deus agora honrando, colocando na mão do justo o governo de um país. Vocês não acham, e acho que essa é a palavra, irresponsável, um crente evangélico, dizer que isso é promessa de Deus se cumprindo, em detrimento de como isso aconteceu? Deus usa tragédias para cumprir promessas dele? Como vocês entendem isso? André, eu penso o seguinte, incoerência e irresponsabilidade. O problema é o seguinte, as pessoas querem divinizar tudo. Na verdade, é como Deus falou para o profeta, ou melhor, o rei Ezequias. O profeta Ezequias vai à casa dele e fala, olha, põe em ordem a tua casa, certamente morrerás. Seria uma novidade dizer que certamente o bispo morrerás? Que certamente eu morrerei? Que certamente o pastor Silas morrerá? Né? O André, qualquer um, certamente qualquer um vai morrer. Então a gente tem que ler todo o contexto para entender o texto. Sobretudo, esquecendo esse texto, deixa claro o seguinte, a Bíblia, André, ela é muito clara, Deus usou ímpio para abençoar uma nação. E aqui eu não estou falando de questão política, ideologia política, estou usando
a palavra de Deus. Na palavra de Deus, Deus usou o rei Ciro. Ainda que não me conheça, Isaías 45. Tu vai lá e vai libertar o meu povo. Ele foi lá e libertou. Depois Deus usou o rei Assuero, num contexto de Ester. De outro modo, foi Ester usada? Foi, mas o rei também foi. Porque ele falou, tudo bem, não vou ter como evitar a batalha, mas vocês podem guerrear. E, na verdade, o povo de 23 de Adar teve um livramento, e esse livramento, a usada por Deus, foi Ester, mas de outro modo também foi o rei. A gente tem na Bíblia, por exemplo, quem foi que colocou José lá no trono? Foi Deus. Mas quem foi o ímpio que Deus usou? Né? Em primeiro momento, Deus usou aquele copeiro, e usando os atributos que Deus deu ao próprio José. Em outro momento, Deus vai usar o próprio faraó. Ou seja, Deus faz o que quer e quando quer, do jeito que quer. Eu tenho uma visão muito clara sobre a morte, pastores. A visão é a seguinte, Deuteronômio 32, 39. O Senhor fala assim, vede agora, eu sou, e não há quem escape das minhas mãos. Eu mato, faço viver, eu firo e eu saro. Se alguém morre é pela permissão de Deus. Se alguém está vivo é pela permissão de Deus. Seja lá quem for. Então, tristemente, noticiamos, eu não estava aqui no Rio, estava lá no Piauí, e eu vi na televisão a morte de um pai de família, de uma família tão bonita, que deixou uma palavra tão linda para o seu pai, eu pude acompanhar aquilo. E eu, no Dia dos Pais, estava longe da minha filha, ela também postou um vídeo no Facebook, tocando uma canção, Deus me ama. Então você vê, a gente como pai vê uma situação daquela, de uma família chorando. E eu vou dizer que isso é Deus, me dá licença. Isso é incoerência e irresponsabilidade de quem falou. Deus é Deus, se ele quiser botar um evangélico ou um cristão para ser presidente do Brasil, o que ele quiser ele faz, porque ele é Deus, entendeu? Porém, eu acredito que Deus não está preocupado em criar uma república evangélica. Eu penso que o governo é de todos e para todos. Eu não estou aqui defendendo ideologia política, mas colocar na minha posição. André, eu vou entrar em concordância com o pastor Ailton. Eu acho muito perigoso fazer esse tipo de comentário. Eu entendo o seguinte, na história... Isso às vezes sempre acontece quando tem aquele negócio de tragédia do Haiti, tá vendo? Porque voduísmo, a gente tem essa tendência de tudo que é ruim de tragédia, Deus pesando a mão sobre as pessoas ou abençoando os seus filhos. Isso é complicado demais. Hoje, com a informação tão rápida que nós temos, todos os veículos de comunicação, as redes sociais, é muito fácil se espalhar esse tipo de colocação em boatos. A gente vê várias vezes pessoas curtindo postagens no Facebook que não são verdadeiras, pessoas às vezes dando glória de assuntos que não são verdadeiros. Há pouco tempo teve uma postagem sobre, eu sei que o assunto foge um pouquinho, o pastor Marcos Pereira dizendo que ele tinha sido solto, que o Ministério Público não tinha conseguido provar nada contra ele, e vi pastores amigos meus postando e repostando, compartilhando. E aí eu vou pesquisar, eu vou na própria internet, eu vou lá pesquisar, e na verdade ele foi condenado pela Justiça de São João de Meriti, né, pelo Tribunal de São João de Meriti, há 15 anos, ele já está respondendo essa condenação, não existe nada daquilo, não conseguiram provar. Então as pessoas, acho que o povo evangélico tem que ser um povo mais examinador. De manobra, né? Às vezes a gente fala assim, achar que examinar é pecado. Mateus capítulo 7, versículo 1, diga, não julgueis para que não sejais julgado. Mas você vai ver na Bíblia que aí é um julgamento leviano. Mas quando você tem que buscar base de um assunto, você tem que julgar sim, analisar. Paulo disse, examinai. Paulo disse, julgai, examinai, provai os espíritos. Paulo disse, examinai a tudo, retende o que é bom, absteça do que é mal. O próprio Senhor Jesus, ele diz, consultai as Santas Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, existem vários pontos na Bíblia que nos ensina a pesquisar e não sermos alienados a tal ponto de crer numa colocação que não tem base bíblica, porque lá no Velho Testamento eu vi Deus realmente criando tragédias para abençoar o povo de Israel. Eu vi Deus criando situações... As pragas que a gente viu no Egito, sim, Deus, mais. Ali foi a vontade absoluta de Deus. Aí as pessoas estão falando de a vontade permissiva de Deus. Foi permissão de Deus que o avião caísse? Sim, mas vontade absoluta de Deus, Deus foi lá e colocou a mão, fez aquele avião cair. Aí é um pouco de absurdo. Então, eu entendo sim, vontade permissiva, creio, tudo está no controle de Deus, como o pastor Ailton Bezerra colocou muito bem. Agora, daí a dizer que, olha, é um cumprimento de uma profecia. Outra coisa, essa profecia de uma irmã, que é de Belfor Roxo, ela coloca a mão na cabeça do candidato a presidente, do Eduardo Campos, e ali não há um vídeo, não há nada. Aí as pessoas, o texto está assim, olha aí, homem de honra, esse grande cortejo para ti.
né? Como se ela estivesse supostamente falando isso. Olha aí, homem de honra, esse grande cortejo para ti. Cortejo pode ser cortejo fúnebre, como pode ser cortejo de outros aspectos. De subida a rampa, né? Isso, então pode ser de subida a rampa ao Planalto. Então a interpretação são várias. Eu, particularmente, sou muito cético em relação a isso. Não creio que isso é uma ação de Deus, isso aí é uma tragédia, uma consequência, é um fato isolado e não pontual nem da ação de Deus. Na verdade, o povo tem uma tendência de querer ajudar a Deus, né? Principalmente naquilo que ele também está querendo. Aquela pessoa está querendo aquilo e aí aproveita se vou dar uma ajudinha a Deus. E por que eu não posso ajudar agora com a internet aí? Isso aí está uma maravilha. Então, vai colocando essas coisas aí e realmente esses vídeos têm trazido problemas. Eu, por exemplo, que sou muito envolvido na área de missões, há um tempo atrás passou um vídeo que um monte de gente que tinha morrido, mataram todo mundo, tacaram fogo nos crentes, na igreja e tudo, né? E aí o povo chorando, olha, missões, e aquilo não era verdade, aquilo era falso. A internet está cheia de besteira, assim, Então nós só temos que saber uma coisa, Deus é soberano, gente, o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer, quando Ele quiser trocar governo, quando Ele quiser mudar coisas, Ele vai fazer, Ele vai mudar, não precisa ninguém ficar ansioso ou querer até dar uma ajuda aí de vou lançar um vídeo, vou lançar uma coisa, ou até um profeta querer profetizar, né, dando uma ajudinha a Deus. O grande problema hoje, até nas igrejas mesmo, é que as pessoas querem muito ajudar a Deus e Deus é soberano e não precisa disso. Ele toma as decisões que Ele quiser, na hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Então não precisa apelar para essas coisas, até porque, assim como não podemos ajudar, também não podemos prejudicar a Deus. Se pudesse prejudicar, na medida que colocou um vídeo desse e for mentira, estaria dizendo assim, estou prejudicando a Deus, porque foi mentira isso. Então, nem ajudar e nem prejudicar. Deus é Deus e ponto final. Uma coisa que é interessante também a gente ressaltar, e eu li vários comentários que tinha a ver sobre isso. Citavam as pragas do Egito. Deus, a pessoa, não, mas é um absurdo, é o Deus que dá vida. Não, mas Deus mata também. E aí botaram muitas situações, principalmente das pragas do Egito. A gente tem que entender que são situações completamente diferentes. Vamos lá, existia um profeta que falava assim, que foi claro, Deus está mandando libertar, aquilo era um povo, não só isso, aquilo era uma questão do povo de Deus de libertar toda uma nação. A gente está falando de uma pessoa, de um presidente. Deus, aquilo que a gente falou, quer usar um presidente sendo crente, não sendo, querido, ele vai usar, ele não precisa jogar praga para se meter em questões políticas. Eu entendo assim, mas seria bom a gente tentar só diferenciar, querido, não tem nada a ver com o contexto do Antigo Testamento, que Deus fazia no Antigo Testamento e que ele supostamente faria André, agora. Teologicamente falando é o seguinte, as pragas do Egito têm um propósito. Tudo na Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, tem um propósito. A propósito, tudo na vida tem um propósito. A Bíblia fala em Salmo 139 que antes de nós termos sido concebido e até mesmo ter se tornado um ser totalmente formado, não só uma questão embrionária, Deus já tinha escrito no seu livro todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda e os predeterminou. O que ocorre? No Antigo Testamento, as pragas do Egito tinham um único propósito. O povo acreditava no animismo, ou seja, Nilo era Deus, a natureza era Deus, Faraó era Deus. Então Deus usou a natureza, se revelou na cultura daquele povo, né? E nessa cultura se fez conhecido. Mostrou que Ele é o Deus que controla a natureza, e não Nilo, ou nem Astarote, nem Baal, nem Faraó, nem ninguém. Daí que Miriam declarou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por exemplo, lá na época do profeta Elias, o Deus que respondesse com fogo, mais uma ação da natureza. Então Deus se prevaleceu em cima da crença, mostrando seu poder. No caso agora, em que nós estamos falando do cenário político brasileiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E outra coisa, Marina não é Moisés e nem vai libertar ninguém. A verdade é essa, nem ela nem ninguém. Na verdade, os interesses ali, ideologias são políticas e de outro modo, isso aí vai aferir conceito e propostas de cada um, de cada grupo, e Deus, na verdade, em si, tem a ver com isso o quê? Deus tem a ver com isso com a história. Porque eu quero deixar aqui, André, um último texto, que é o Salmo 33, 12, todo mundo fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Beleza. Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. É, em toda a sua extensão, como todo o planeta. Agora, enquanto o Brasil ser do Senhor Jesus e os brasileiros ser do Senhor Jesus, é uma decisão pessoal dele como Senhor e como Salvador. E não é o presidente que faz o Não, país de modo Jesus, nenhum. são os seus habitantes. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você pode continuar, mande sua pergunta, interaja conosco. Os contatos estão sempre aí na sua tela. No bloco que vem nós vamos falar um pouco sobre anjo. Vai ser forte, fica ligado com a gente, tá bom? Não sai daí não, Antenados volta já já. Desanimar, não vou